parou para pensar quanto tempo você leva para numerar elementos, como por exemplo janelas e portas, de forma manual? Pensa só, eu tenho que criar uma tabela, tenho que organizar essa tabela por nome, e aí depois ir inserindo aqui um por um, aí ele aparece essa mensagem, ok, e aí eu vou pro segundo elemento, ok. Pensa só quanto tempo que eu vou demorar para fazer esse processo, que apesar de ser simples, dá muito trabalho. Agora deixa eu te mostrar essa solução que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, que a gente simplesmente aperta aqui no botão de executar e todos os meus elementos, nesse caso aqui todas as minhas esquadrias, são numeradas de forma automática. Pensa só no ganho de tempo que tu vai ter em cada projeto, nesse processo que é bem comum, em uma rotina super simples que você vai aprender aqui nesse vídeo. Bom, basicamente aqui eu tenho esse modelo da Autodesk, eu vou só deixar visível aqui as minhas portas e janelas, para ficar mais claro aqui o nosso exemplo. Vou deixar aqui portas e vou colocar aqui janelas, habilitado aqui na minha vista. Eu tenho aqui vários tipos de porta, de janela, que poderia ser também outra categoria, se esse for o seu caso. E eu quero numerar todas elas por ordem alfabética, considerando o nome da família e o nome do tipo. A gente já vai lá para a tela do Dynamo, mas deixa eu te mostrar aqui mesmo dentro do Revit como que vai funcionar esse processo. E se você já gostou desse conteúdo, não esquece de deixar aqui a sua curtida ou se inscrever no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita, que aí você não vai perder nenhum conteúdo de ouro que eu posto aqui toda semana, que é preparado com muito carinho para você. E se você quiser aprender comigo a fazer o Revit trabalhar para você através de plugins e através de rotinas Dynamo que você mesmo vai criar, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Bom, então lá no Dynamo, a gente vai primeiro capturar todos esses elementos. Aí eu vou te mostrar como que a gente transfere esses elementos do Revit para o Dynamo, mas basicamente a gente vai começar por aí. Feito isso, a gente vai obter o nome da família e o nome de tipo de cada elemento. Então percebe aqui que essa janela tem esse nome de família e ela tem esse nome aqui de tipo. E aí, quando eu for numerar, eu quero juntar esses dois nomes em um único nome. Então eu vou ter aqui o nome da família e eu vou ter o nome do tipo. Acaba que esse aqui é o mesmo, né? Mas se você for pegar outros casos aqui, ó, a gente tem o nome da família e aí temos aqui essa separação para o nome do tipo. E é justamente com esse critério que a gente vai numerar todos esses elementos. Então a gente vai juntar esses nomes, vai ordená-los, vai fazer uma contagem desses nomes de elementos únicos, né? Porque a gente vai ter um código para cada tipo. E depois a gente insere esse valor lá no parâmetro que a gente quer. Que no meu caso aqui eu usei o parâmetro de marca de tipo, ou type mark, se você estiver usando o Revit em inglês. Mas você pode usar aí qualquer parâmetro que você quiser, tá certo? Então bora lá começar essa rotina lá na tela do Dynamo. Vou deixar essa minha vista aqui como tá. A gente vai aqui em gerenciar e vamos abrir a nossa tela do Dynamo. Vamos iniciar aqui uma nova rotina. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é trazer esses elementos aqui, essas portas e essas janelas, para dentro do Dynamo. Então a gente vai fazer uma busca por categoria. A gente vai iniciar aqui pesquisando o nosso nó de categories, e aí vai ter uma categoria para as portas e uma categoria para as janelas. Então você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V aí nesse nó, tá? E aí primeiro aqui a gente vai colocar portas. Se você tiver com Revit em inglês, aí vai ser doors, tá? Aí vai ter essa diferença. E aqui no caso de janelas vai ser o Windows. Então a gente coloca aqui janelas e pronto. Eu tenho aqui minhas categorias. Agora a gente vai chamar o nosso nó do All Elements of Category, para a gente buscar justamente todos os elementos de uma determinada categoria. Só que aqui tem um porém, tá? Esse nó aqui, ele só aceita uma categoria por vez. Então, ou você processa os dois aí de forma separadas, ou você faz de uma forma mais simples, que é juntar essas categorias em uma única lista. Para isso você pode usar esse nó aqui, ó, do List Create. A gente coloca um maisinho aqui, junta essas duas categorias em uma lista só. Ele vai me retornar uma lista com categorias. E aí eu coloco essa lista aqui na entrada de category, ó. Aperto o nosso F5 lá para executar. E ó, ele vai me dar a lista 0 relacionando as portas e a lista 1 relacionando as janelas, ó. Então eu posso tratar essas duas informações aqui ao mesmo tempo. Em vez de eu ter que processar todas as portas e depois processar todas as janelas, eu posso processar tudo de uma vez só. E aí depois, no final, se você sentir necessidade, por exemplo, para colocar um sufixo diferente de porta para janela, aí você separa essas duas listas. Você pode separar elas usando um code block. Então você vai clicar duas vezes com o botão esquerdo do teu mouse, vai entrar com code block, e aí você pode colocar aqui, por exemplo,
Portas, você vai colocar um in de entrada com in 0 e janelas, você faz a mesma coisa, só que daí você bota um in 1 para você pegar a lista 1, tá? Então aqui vai ter a nossa porta de entrada, dou F5, ó, ele separou aqui para mim e eu tenho agora duas saídas relacionadas às portas e às janelas. Então, se você sentir necessidade no final dessa rotina, você pode separar para, por exemplo, colocar um P para porta e um J na janela lá no sufixo, tá? Mas por hora a gente vai tratar tudo junto. Então, beleza. Obtive aqui todos os meus elementos. Eu trouxe aqui todas essas esquadrias para dentro do Dynamo. Percebe aqui que ele fica com essa escrita amarela e com esse númerozinho aqui no verde, que é justamente o ID desse elemento, tá? Cada quadrinho desse aqui é o ID do meu elemento. Agora a gente precisa obter o nome da família e o nome do tipo, para justamente a gente juntar essa informação e listar em ordem alfabética. Se eu capturar aqui, ó, o meu element name desses meus elementos, ele vai me dar justamente o nome do tipo. Então ele me deu aqui todos os nomes dos tipos. Só que eu quero também o nome das famílias. Então, para você obter o nome de uma família, você tem que vir com esse nó aqui, ó, que é o Element Type Family Name, tá? Que ele justamente vai receber um tipo de elemento e vai retornar o nome da família desse tipo, tá? Então, se você conectar aqui essa entrada de Elements diretamente, da F5, ele vai te retornar como erro, tá? Justamente porque esses elementos aqui é como se fossem as instâncias. Então, cada elemento desse aqui, ele é uma instância que tem um ID, tá? Ele é justamente um element, que sai aqui no final. Mas, se você quiser obter um element type, você precisa obter o tipo dessa instância. Para obter o tipo dessa instância, você vai usar o nó element.elementType. E aí, a gente vai converter essa instância, aqui em element type, ó. Então, percebe aqui que, em vez da gente ter simplesmente esse escrito aqui em amarelo e tal, com o nome do tipo, a gente tem aqui, ó, family type, tal, que é correspondente à família essa daqui, tá? Então, ele tem um ID aqui único do element type, que é o que a gente precisava, ó. Agora eu coloco aqui em element type, dou F5 e pronto, ó. Agora eu tenho os nomes das famílias e aqui no ladinho eu tenho os nomes dos tipos. Percebe que ele está ordenado, tá? Então, por exemplo, dessa porta aqui, eu tenho o nome da família e eu tenho o nome do tipo. Agora, a gente vai ordenar esses meus elementos aqui no começo pelo nome da família e do tipo ao mesmo tempo. Para isso, a gente vai usar um nó que se chama list.sortByKey. O que ele vai fazer? A gente vai entrar com uma lista e ele vai ordenar essa lista com base em valores-chave. Esses valores, eles devem estar relacionados àquele valor da lista original. Então, por exemplo, eu posso organizar uma lista de elementos baseada aqui nos nomes dos tipos, tá? E aí ele só vai dar um aviso aqui, que é para a gente colocar um nível aqui de lista. Aí ele deu um errinho aqui, que é justamente para a gente identificar qual o nível da lista que a gente quer trabalhar. Como eu estou trabalhando com mais de uma lista ao mesmo tempo, eu tenho que dizer para ele qual profundidade de análise de lista ele vai ver. Então, por exemplo, aqui, ó, no padrão ele vai ler o L3, que seria essa listona aqui. Mas eu quero que ele leia o L2, que seriam essas listas aqui. Então, eu quero que ele leia a lista 0 e depois a lista 1. Então, para isso, eu vou precisar definir aqui, ó, nesse botãozinho aqui da seta, ó, um useLevels L2 nos dois casos, para daí ele conseguir ler aquelas listas pra gente, ó. Perfeito. Então agora ele organizou aqui os elementos para mim. Percebe que ele organizou só por tipo, ó. Eu tenho aqui os meus instâncias e ele organizou por tipo. Mas no nosso caso aqui, a gente quer organizar por família e por tipo. Então é como se a gente fosse juntar esses dois nomes, juntar o nome da família, juntar o nome do tipo em um único nome, em um único texto, tá? Então o que a gente vai fazer nesse caso? Eu vou só tirar esse list keys aqui. E a gente vai juntar esses dois nomes em um nome só. Você pode usar um nó de mais, que ele vai juntar esses dois. Você coloca o X e o Y e ele vai juntar, tá? Então ele juntou aqui, ó. Percebe que ele ficou tudo junto mesmo, tá? Até a gente deveria colocar um separador aqui, ó, para conseguir identificar o que é família e o que é tipo, né? Que nem a gente vê lá na tabela. Na tabela a gente tem esse separador aqui de 2 pontos e espaço, ó. Então é interessante a gente usar esse separador, tá? Você poderia acrescentar mais um mais aqui na family name, colocando o separador. Então no meu caso aqui, por exemplo,
Vou colocar um separador assim, tá? E aí ele vai te retornar a família e depois você junta aqui, ó. E pronto, ó. Ah, na verdade não é ponto e vírgula, né? É 2 pontos e espaço. Pronto, fechou. A gente tem aqui o nome da família e aí 2 pontos, espaço, no nome do tipo, tá? Outra forma que você poderia fazer isso também, só que daí mais simples, é você chamar de novo um code block e aí você entrar com o nome da família. Então, nome da família, deixa eu colocar um zoom aqui, nome da família, e aí você vai colocar um mais, e aí você coloca aspas, e a gente vai botar 2 pontos, traço, fecha aspas, mais nome do tipo, e aí bota um ponto e vírgula no final, ó. Então ele vai criar esse código aqui pra gente, a gente vai entrar com o nome da família, e vamos entrar com o nome do tipo. E aí ele faz todo esse processo de forma automática, ó. Tudo isso que a gente fez aqui nesses 3 nós, ele condensa tudo nesse nó aqui, ó. Então é bem legal aí, caso você queira fazer várias concatenações, é bem interessante você utilizar um code block para isso, tá? Então eu vou até utilizar esse meu code block aqui, vou colocar aqui como keys, que a gente quer organizar pelo nome da família e o nome do tipo. E aqui em list a gente vai entrar não com as minhas instâncias, mas sim com o meu element type, porque a gente quer inserir nessas famílias um parâmetro de tipo, né? Então, se eu for aqui em editar tipo, ó, eu vou ter aqui, por exemplo, a marca do tipo. Então, eu quero inserir esse parâmetro lá no tipo. Se eu deixar ali a instância, eu vou ter que acessar algum parâmetro de instância. Mas eu não quero, eu quero usar um parâmetro de tipo. Se no teu caso estiver usando um parâmetro de instância, tudo bem. Você pode utilizar a nossa lista original de instância. Mas no meu caso aqui, eu quero utilizar a minha lista de tipos, ó. Então, seria essa lista aqui, que a gente vai colocar aqui nessa porta do list, ó. Colocamos aqui, eu vou dar o meu F5 e pronto, ó. Ele me deu aqui uma lista de chaves aqui, keys ordenadas. Então, ele ordenou aqui para mim. Percebe que provavelmente essa organização aqui está igual à minha tabela, né? Que ela foi numerada ali pelo nome da família e nome do tipo. E se eu for aqui na minha outra lista, eu vou ter os meus family types, as minhas famílias de tipo, organizadas também por esse meu critério. Então, ele me dá o valor chave e o valor da lista. Então, aqui, ó, se eu pegar aqui esse meu sorted list, a gente vai ter os nossos elementos de tipo organizados por nome de família e por nome de tipo. Vou só colocar aqui o meu node watch para você ver, ó. Coloco aqui, pronto, ó. Eu tenho aqui todos os meus tipos organizados. Aí eu tenho a minha lista 0 para as portas e a minha lista 1 para as janelas, ó. Então, ficou bem certinho aqui. Tá organizado, tá perfeito. Tá pronto aí pra gente continuar. Agora, pensa só comigo. Eu tenho várias portas e várias janelas lá no meu modelo e elas têm tipos iguais, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma porta lá de 80 centímetros, ela vai ter várias instâncias que têm um tipo igual. Se eu for aqui no meu modelo, ó, eu vou dar, por exemplo, um select all aqui nessas janelas, ó. Esse aqui é tudo um tipo igual, só que quando a gente reportou lá no Dynamo, embora você pegue ali o tipo da família, ele vai retornar o tipo da família para cada instância. Então, percebe que até aqui se repete, ó. A gente vai repetir esses elementos aqui, ó, justamente porque é o mesmo tipo. Mas a gente não vai precisar inserir aquela contagem no tipo de cada família, né? A gente precisa inserir em um tipo só, que ele já vai inserir para todas as instâncias, né? Então, para isso, a gente vai precisar agrupar esses elementos por um nome do tipo individual. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou chamar o meu element name de novo. Pronto, chamei aqui o nome. E agora, a gente vai usar um list group by key. Ele é muito parecido com esse sort by key aqui, só que a diferença é que ele vai agrupar elementos por um valor chave. No meu caso aqui, o valor chave vai ser o nome desse elemento, né, que a gente obteve lá, que na verdade nem vai ser esse element name, né, porque aqui ele vai pegar o nome do tipo, vai ser o sorted list aqui, que vai conter a minha família e o tipo, né? Que a gente vai agrupar. Então, o nosso sorted list vai entrar a entrada desse aqui. E o sorted keys vai entrar os meus keys aqui para a gente conseguir organizar. É a mesma coisa, tá? Do nó anterior. A gente vai ter que usar o levels aqui. L2, L2. Damos F5. Ó. Agora, o que ele fez? Ele agrupou, ó. Tá vendo aqui? Ó? Deixa eu colocar o meu node watch aqui para você ver. Colocamos aqui. Beleza. Ele agrupou os meus elementos por nome de família e tipo iguais. Então, por exemplo, aqui ó, na minha lista 0 de portas, eu tenho a lista 0, que é correspondente a essa família aqui, com esse nome de tipo. E tenho a lista 1, que é correspondente a essa família, com esse outro nome de tipo.
e assim sucessivamente. Então eu vou ter uma lista para cada família individual que tem ali o mesmo nome de tipo. Então eu faço essa separação justamente para eu fazer a contagem, né? Quantos tipos eu tenho diferentes, né? Porque se eu pegasse essa lista aqui original, essa lista aqui que eu separei, e fizesse a contagem, ele ia me dar lá trocentos tipos. Aí essa nossa sequência aqui, ela não ia ser correta, né? Aí ele daria aqui 247, 351. Não, nada a ver, né? A gente precisa justamente obter um único tipo de cada vez, para daí a gente conseguir criar a nossa codificação, tá? Então, por isso que eu fiz essa separação aqui. Aí agora tá faltando a gente inserir o código, a numeração lá nos meus elementos, né? Aí eu vou usar esse meu nó aqui do element setParameterByName. Os meus elementos vão ser os tipos. Eu não preciso rodar toda essa lista aqui, como eu te falei. Eu posso pegar, por exemplo, só esse elemento aqui, depois só esse, né? Aí para isso eu vou usar o meu node firstItem, que ele vai pegar justamente o primeiro item de cada lista, ó. Então coloco aqui em groups. Vamos dar um F5, ó. Ele me retornou as listas originais, né? Justamente porque a gente precisa especificar qual que é o nível da lista que a gente quer tratar. No meu caso aqui, ó, também vai ser o L2, ó. Então ele vai tratar aqui a partir do L2. Então a gente coloca aqui os levels L2. Pronto, ó. Ele listou aqui para mim agora todos os meus elementos. Percebe que ele juntou as minhas portas com as janelas, né? Não é muito bacana isso. Mas a gente vai corrigir isso depois, tá? Por hora a gente vai deixar o nosso first item aqui. Não vamos conectar no elemento, porque não vai ser essa saída que eu vou usar. Vou deixar só ele separado aqui. O nome do parâmetro aqui desse nó vai ser a minha marca de tipo, né? Marca de tipo. E aí, se você tiver outro parâmetro que você queira usar, você pode colocar esse nome aqui, tá? Inclusive, no inglês, ele vai ser assim, se eu não me engano, né? O type mark. Aí você precisa fazer essa adaptação aí se você estiver usando o Revit em inglês, tá? No meu caso aqui em português, fechou. Agora tá faltando justamente o número, né? O número para cada código aqui. Então eu vou ter o 1, vou ter o 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, né? Eu preciso criar uma lógica aqui para colocar esses números ordenados. Para isso, a gente vai entrar com o nosso nó de range. Esse nó de range, ele funciona assim, ó. A gente coloca um início, um fim e um passo. Então, por exemplo aqui, ó, só para te mostrar. Então, a gente pode começar, por exemplo, do número 1. Colocamos um final de, por exemplo, 15. Vamos supor que a gente tivesse 15 tipos de portas. 15. E o passo é de quanto em quanto ele vai avançando. Então, vai ser de 1 em 1 aqui nesse caso, ó. Então, ele criou uma lista para mim, ó, começando no 1, indo de 1 em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até bater o número 15, que é o final, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui para as nossas listas aqui de janelas e portas. O start vai ser o 1, né? Vou começar contando do 1. O step vai ser 1 também. Então, fechou. O que está faltando aqui é a variável da quantidade de tipos que a gente tem, tá? Essa quantidade de tipos a gente pode obter aqui dessas listas agrupadas, ó. Porque pensa aqui comigo, ó. Eu tenho aqui essa lista com todos esses elementos iguais, né? E eu tenho essa outra lista aqui também com os elementos iguais. Só que daí, se você for contar, ó, nesse caso aqui, eu vou ter ali, deixa eu descer aqui pra gente ver, eu vou ter 25 tipos de portas. Ele aponta aqui como 24, mas é porque na verdade ele começa lá com 0, tá? Ele começa a minha lista com 0 e ele vai até o 24, que quer dizer que ele tem 25 tipos de portas. Então, o 25 vai ser justamente um número aqui, ó. Aí ele vai fazer essa contagem aqui pra gente, depois inserir aqui no valor aqui, para inserir no parâmetro, tá? Mas claro que você não vai precisar colocar essa entrada toda vez que for rodar essa rotina, né? Você não precisa dizer para ele quantas portas, quantas janelas que tem, tá? E isso a gente pode identificar de forma automática usando esse nó aqui do list count. Então a gente vai contabilizar justamente quantas listas que a gente tem, ó. Então eu coloco aqui em group, ó, list count. Ele me indicou como 2, justamente porque ele sempre pega por padrão a minha lista de fora, o meu listão. O meu listão, ele tem duas listas. Ele tem a lista de portas e tem a lista de janelas, né? Mas eu preciso que ele entre um pouco mais a fundo. Eu preciso que ele vá no L2 para buscar essa informação para a gente. E é teste, tá? Pode ser que no L2 não dê, aí você vai tentando no L3, L1. Vai até no ajuste que entregue o resultado que você quer. Então, coloca aqui como use levels. Dou F5, ó, ele não deu ainda o resultado que eu queria, ó, justamente porque ele contou cada lista de cada vez, né? Não é isso que eu quero. Então eu vou aumentar um pouco aqui o meu nível
E agora sim, ó, eu tenho aqui o meu list count contando 25 portas e 7 tipos de janelas. Então eu tenho 25 tipos diferentes de portas e 7 tipos diferentes de portas. Agora a gente pode entrar com essa entrada aqui no range, coloca aqui no end e pronto, ó. Ele vai gerar para mim uma lista com as contagens aqui das minhas portas e outra lista com as contagens das minhas janelas. Agora sim tá certinho aqui o valor para a gente colocar. A gente pode inserir, inclusive, aqui no final, mais um passo adicional aqui para colocar um prefixo. Então eu posso colocar aquele nosso nó de mais lá, eu coloco aqui em Y, e aqui em X a gente vai chamar uma string, que vai ser o prefixo, que para renomear eu só cliquei 2 vezes, ou você pode clicar com o botão direito aqui também e colocar aqui em renomear, tá? Você vai colocar aqui, e ele vai colocar o prefixo para ti, e percebe que ele mudou para laranja, né? Ele era azul, mudou para laranja. Isso é porque agora ele é um texto, tá? Se você não fizer esse passo, se você colocar diretamente um número na marca de tipo, ele não vai deixar justamente porque a marca de tipo é um parâmetro de texto, tá? Então, se você tentar colocar um número ali, ele não vai deixar. Então, mesmo que você não queira colocar um prefixo aí na tua rotina, mantém esse passo e deixa com o vazio ali que ele vai rodar naturalmente, tá? Então, agora sim, o nosso dado está pronto. Fechou. Percebe que os nossos números aqui de 1 até 9, eles não estão com 0 na frente, tá? No final desse vídeo aqui eu vou te mostrar como que faz pra gente colocar esse 0 aqui na frente. Mas, por enquanto, vamos rodar dessa forma aqui. Bom, o que tá faltando aqui agora é, no meu first item aqui, a gente voltar para a organização original aqui dos meus elementos. Eu vou colocar em uma lista as portas e colocar em outra lista as janelas. Para a gente fazer isso, você pode usar esse nó aqui, ó, que é muito legal, que é o list chope, que ele vai fatiar a tua lista a partir de um determinado número. Então, nesse nosso caso, a partir do número 25, eu quero que ele reparta e crie uma única lista. E depois, a partir de outro número aqui, que vai ser o número de janelas, a gente vai dividir em outra lista, tá? Então, a gente vai colocar o length, a gente vai pegar lá o nosso list count e vamos colocar aqui no list chope, que vai ser o número do item que ele vai fatiar a minha lista, tá? Então, vou dar um F5 aqui e agora sim, ó, ele organizou aqui para mim em uma lista as portas e em outra lista as janelas. Essa dica é muito legal, tá? Até você pode usar em outra rotina também. Então, colocamos aqui em list o nosso element e pronto, ó. O element está conectado, o nome do tipo está aqui, os valores estão aqui. Vamos ver se vai rodar. Apertamos o F5. Vai demorar alguns segundos aí para processar. Parece que não deu nenhum erro, né? Ele processou aqui naturalmente. E se a gente for lá na nossa tabela, nossas esquadrias estão organizadas aí de 1 até o número final. Então, tenho aqui uma ordem alfabética aqui das esquadrias. Elas estão todas numeradas aqui automaticamente. Agora eu vou te ensinar a colocar um 0 aqui nesses que são menores que 10. E também vou te ensinar a separar caso você queira colocar um prefixo diferente para a janela e para a porta, que geralmente pode acontecer. Então, voltando aqui para o meu Dynamo, eu vou colocar isso mais para cá. O meu valor eu vou tirar por enquanto. E esse list chope aqui também, porque a gente vai separar em dados diferentes, tá? O que eu vou fazer aqui é acrescentar um 0 na frente se esse número for menor que 10. Então, eu vou deletar essa minha parte aqui. E a gente vai fazer uma lógica if. Então, você pesquisa pelo nó de if e você vai fazer a seguinte questão. Se, por acaso, o número for menor que 10, você vai acrescentar um 0. Tá? Então, aqui como true, nessa verificação, então vamos colocar aqui um mais para a gente acrescentar o 0 na frente. Ó. Não se preocupa de ele colocar, por exemplo, 010, 011 aqui, porque ele vai processar para tudo, né? Porque a gente vai usar o if justamente para corrigir isso, tá? Então, colocamos aqui uma string com o número 0 e pronto. Ó. F5, fechou. Ó. Essa seria a minha condição se esse número for menor que 10. Então, percebe que nos casos aqui que ele for maior que 10, a gente não pode considerar, né? Ele tem que ser como false. Então, a gente coloca aqui o true, que seria a condição se verdadeira. E se for maior que 10, aí você faz o seguinte, você pega isso aqui, transforma em um texto naturalmente, mas você coloca nada na frente, tá? Então, esse vai ser o false. Pronto. Agora, a gente tem que botar a nossa condição, que seria para verificar se esse número é menor que 0, tá? Então, a gente vai colocar uma condição aqui de menor, e a gente vai verificar se o x é menor do que 10. Colocamos aqui o 10. Pronto, botei aqui.
ele vai me dar um boolean. Então justamente deu isso, ó. Vamos verificar se bateu, ó. Bom, quando ele dá true, quer dizer que ele é menor que 10. E quando dá false, quer dizer que é maior do que 10. Então vamos verificar, ó. Daqui do elemento 0 até o elemento 8, ele tem que dar true, ó. Então tá perfeito, ó. Tá dando true. E aí, a partir do meu item 9, que seria relacionado ao número 10, ele deu como false. Então tá perfeito, ó. Aqui nesse caso deu tudo verdade. Então tá ótimo. Então a gente pode colocar o nosso teste aqui, que é essa verificação. Se você der o F5, ele vai processar a lista inteira, tá? Então a gente tem que colocar para ele processar item por item. Porque pensa assim, ele vai processar, por exemplo, esse item aqui, ele vai colocar true e ele vai retornar toda essa lista. Mas não, a gente quer que ele processe cada item de forma individual, tá? Então, nós vamos colocar aqui todas as entradas, vamos colocar como L1, tá? Para ele processar o último item, que seria ali o primeiro. Colocamos aqui tudo em L1. Aí sim, ó, aí ele vai verificar, por exemplo, ó, deu true aqui, beleza, tu me retorna o 01, perfeito. Já se deu false, aí tu retorna o número original que estava aqui embaixo que a gente colocou, tá? O primeiro a gente colocou com prefixo 0 e o outro a gente colocou com prefixo vazio, tá? Justamente só para ele transformar em uma string. Então, eu coloco aqui o meu F5, ó. Agora sim, ó. Perfeito. Tá tudo organizadinho aqui. Percebe que ele, de novo, ele colocou as listas juntas, mas não tem problema, né? Isso a gente já sabe como fazer. A gente vai pegar o nosso list scope aqui. O length vai ser o mesmo, né? A contagem aqui dos elementos, só que a lista vai mudar. Então, dá um F5, pronto, ó. Tá aqui a nossa contagem separada e percebe que quando o número for menor que 10, ele fica com 0 na frente. Perfeito. Agora você pode colocar lá de novo e colocar aqui o element e tá tudo certo. Pode rodar aqui, que aí agora sim, ó, ele colocou aqui separadinho certinho, se for menor que 9, ele coloca o 0 na frente, tá perfeito. E se você quiser colocar código diferente de prefixo para portas e janelas, fica aqui comigo que eu vou te ensinar como fazer isso agora. Bom, eu vou só desconectar aqui esse meu valor, né, que não vai ser esse valor aqui. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é separar essa lista aqui em duas listas diferentes. Então, como eu fiz lá no começo do vídeo, a gente vai chamar o nosso code block. Vamos colocar aqui portas, entrada 0, que seria a minha lista 0, e janelas, a gente bota a entrada 1, que seria a minha lista 1. Beleza, coloco aqui. E agora eu vou ter duas saídas aqui, uma para portas e uma para janelas. Perfeito. Agora o que eu posso fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse meu nó aqui. Poderia processar assim tudo de uma vez só, mas eu vou tratar aqui separado para ficar mais simples para você entender, tá? Vamos colocar aqui em portas aqui, e nesse outro a gente bota as janelas. Perfeito. Agora, eu preciso separar esse meu último aqui também. Então, a gente vai pegar também esse code block aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, coloco para cá, pronto, ó. Agora eu vou ter listas separadas para os códigos das portas e janelas. Aí agora sim a gente pode colocar o mais para cada um, para colocar o prefixo, ó. Então, a gente vai colocar esse aqui na entrada Y, esse aqui também na entrada Y, e esse aqui vai ser o prefixo, a gente vai chamar uma string aqui, para ser o prefixo das janelas. E esse aqui vai ser o prefixo das portas. Pronto, você pode até numerar aqui, ó. Coloca aqui como prefixo portas, prefixo janelas. E aí, se você quiser deixar como entrada lá no Dynamo Player, você pode colocar aqui como add entrada, is input, tá? Você coloca aqui os dois. Perfeito. Aí agora eu vou ter dois valores separados, né? Vamos até colocar mais para cá, ó. Vou ter o valor 1 para as portas, que seria aqui, né? E vou ter o valor 2 para as janelas. Percebe que o meu marca de tipo é o mesmo para os dois, né? Então, coloco aqui o meu outro para janelas. E aí, você pode brincar aí com o que você quiser. Então, por exemplo, aqui para portas, eu vou colocar como P traço. E janelas, eu vou colocar como J traço. Pronto. A gente pode botar o run. E agora, se eu for ver lá na minha tabela, ó, ele vai estar separado, ó. Então, as minhas portas, eu tenho o prefixo P. E as minhas janelas, eu tenho o prefixo J. Você pode seguir essa mesma lógica para, por exemplo, separar a porta-janela ou separar algum outro tipo de esquadria também, tá? Você pode quebrar em várias listas de acordo com o critério e aí fazer essa codificação de forma separada, colocando o prefixo ali separado. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, tenha conseguido reproduzir essa rotina aí comigo. Se ficar com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E se você quiser aprender Dynamo comigo, do zero ao avançado, conseguir criar suas próprias rotinas,
conseguir tirar do papel essas ideias de automação que você tem ou pode vir a ter, eu vou deixar o link aqui fixado no primeiro comentário para você entrar, se inscrever no meu curso Método AutoHabit. Te vejo lá e até a próxima.